Além dos hunos e dos celtas, já tratados em outra videoaula, os germânicos foram outros desses povos que passaram a pressionar as fronteiras do Império Romano. Habitantes do norte da Europa e praticantes da agricultura e da pecuária, esses povos eram exímios metalúrgicos, produzindo armas resistentes e flexíveis como o aço. Os germânicos se organizavam em comunidades familiares autônomas, normalmente centradas na liderança de uma figura masculina. Na formação social estavam os guerreiros, os camponeses, os artesãos e os escravizados, que eram raros. O comitatus, denominação romana para a organização das elites guerreiras, eram liderados por um chefe, a quem todos os guerreiros deviam lealdade e compromisso. Entre esses povos podemos destacar os godos, anglo-saxões, os francos e os vândalos. Apesar de apresentarem culturas distintas, possuíam línguas de origem comum, além de traços e costumes parecidos. Realizavam encontros periódicos onde celebravam datas e conquistas importantes, normalmente de cunho religioso. As leis eram baseadas nos costumes e transmitidas oralmente de uma geração para outra. Os germânicos eram politeístas e acreditavam na recompensa pós-vida pela morte honrosa, sobretudo na guerra. As mulheres poderiam participar da guerra, apesar de não ser muito comum. Também poderiam se divorciar e se casar com outro homem sem a necessidade de permissão ou discriminações como ocorria em Roma. A história do fim do Império Romano passa pela ruralização, ou seja, pelo gradativo abandono das cidades, até então centro de toda a vida social. O principal fator para isso foram as invasões estrangeiras, que quase sempre eram violentas e tinham como alvo centros urbanos. Fugir para o campo e se isolar era uma forma de tentar escapar dos saques e ataques cada vez mais frequentes. Ao mesmo tempo, diante de toda a crise pela qual passava o Império, uma modalidade de trabalho começava a nascer, o colonato. Com a baixa produtividade promovida sobretudo pela falta de escravizados, os latifundiários passaram a arrendar sua terra, cedendo parte dela ao colono, normalmente plebeu fugido da cidade e sua família em troca de parte de sua produção. Assim, o proprietário superaria a falta de mão de obra e o camponês garantiria sua subsistência. Nesse contexto, começaram a se formar vilas a partir da comunidade formada pelas famílias dos colonos. A construção de muralhas foi no intuito de proteger seus moradores, evitando invasões, saques e demais consequências das ondas violentas que varriam as cidades romanas. Nessas vilas estava centralizada toda a vida cotidiana e nelas produzia-se tudo que era necessário para sua população, tornando-as cada vez mais isoladas em si mesmas. Entre os esforços administrativos para tentar superar a crise estava a transferência da capital do Império, de Roma para Constantinopla em 330, visto que a antiga capital estava muito fragilizada, enquanto que a cidade fundada pelo imperador Constantino dispunha de mais proteção. Após a morte do imperador Teodósio em 395, o Império Romano foi dividido em dois e passou a existir dois imperadores. Um reinava o Império Romano do Ocidente com a capital em Roma e o outro governava independente o Império Romano do Oriente com a capital em Constantinopla. Esses esforços foram insuficientes diante das invasões estrangeiras cada vez mais intensas, promovidas sobretudo pela fuga dos hunos do norte da Europa. O Ocidente, cada vez mais exposto e fraco do ponto de vista militar, foi cedendo ano após ano e, em 476, Odoacro, chefe germânico, tomou a cidade de Roma, depôs o último imperador Rômulo Augusto e decretou o fim do Império Romano do Ocidente. Esse fato marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. O Império Romano do Oriente sobreviveria por cerca de mais 1000 anos, sob o nome de Império Bizantino. Muito bem, termina aqui nossa videoaula, espero que ela seja útil em seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.